Bom dia, tenha um ótimo dia nós todos, na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu vou deixar uma palavra, uma mensagem de oração. Oração para sermos protegidos totalmente pela essa fé que a gente tem. Que o Espírito Santo me conceda a falar tudo aquilo direito como Ele quer que eu fale. Em nome de Jesus. Salmo 91. Vamos nesse salmo. Salmo 91, aqui na palavra de Deus diz assim: segurança em Deus. A gente precisa ter a segurança dentro da nossa vida, por dentro e por fora, em cada área que a gente tem. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas debaixo das suas asas. Estará seguro a sua verdade. Será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror, nem de noite, nem a seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Você viu? Minhas irmãs, meus irmãos amados de Jesus, existe muita coisa, né? Dentro desse salmo, existe que Deus vem falando a proteção de Deus, mas também existe as armações do mal. E é por isso que Ele quer que a gente venha orar nesse salmo aí, 91. E aqui no 6 diz assim: nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Então existe peste que anda na escuridão, que são as forças do mal. Na mortandade que assola o meio-dia. Então o meio-dia é um horário muito fundamental diante de Deus, né? É um horário que as maiores forças de concentração de força, uma das forças, que tem outros horários também. Meio-dia e meia-noite são os horários das concentrações que os crentes fiéis têm que se conscientizar nesse horário. Meio-dia e meia-noite. É a hora que o mal gosta de agir. Mas Deus, como Ele está sempre em primeiro lugar, Ele é o primeiro lugar, porque afinal de contas Ele fez tudo. Tudo começou por Ele. Tudo começou por Deus. Então Deus, Ele sabe o horário que as forças do mal gostam. Que as forças do mal gostam de imitar as coisas de Deus, né? No 7 diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Então, ele disse aqui no 7, no versículo 7, que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Para não chegar a ti, para não chegar a mim, a força que existe dentro de cada pessoa, existe uma força. Essa força pode estar muito grande ou pode estar uma força, vamos dizer assim, pouquinha força. Mas dentro dessa pouquinha força, ele pode transformar, ele pode acrescentar tudo que Deus tem dentro da vida da pessoa. Isso é o trabalho do Espírito Santo. E o que Deus quer? Que a gente venha ficar, como está escrito aqui, no versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então a pessoa tem que habitar. Não só habitar, mas permanecer. A pessoa quando entra e decide ficar com Deus,
tem que ficar mesmo. Tem que permanecer mesmo. E não pode de maneira nenhuma se afastar. Porque quem está habitado no esconderijo do Altíssimo, aí ele diz, a sombra de Deus, a sombra do Onipotente descansará. Então a pessoa fica descansado, seguro, porque Deus é a própria segurança do corpo, da alma e do espírito e dos caminhos. No versículo 8 diz assim, somente com teus olhos contemplará e verá a recompensa do ímpio. No versículo 9 diz assim, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Então, o nosso Senhor é o nosso refúgio. Ele é Altíssimo e Ele é também habitação. Ele habitará na vida da pessoa. 10. Nenhum mal cederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda. Ele diz aqui no 10. Nenhum mal vai chegar e nenhuma praga também não vai entrar. Porque os seus anjos, aí ele vem trabalhando com os anjos da luz, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Tá vendo aí? O crente que é crente de verdade. Porque na Bíblia diz, aqui no Salmo, em alguns salmos, diz que tem crente de verdade, tem crente, não só no Salmo não, no Novo Testamento também fala sobre isso. Existe crente que são crentes de verdade. Mas existe também, isso é bíblico. Isso é bíblico, temos que falar o que é bíblico. Existe crente o quê? Que ainda não conhece Jesus Cristo. Que ainda não está habitando dentro desse Salmo 91. E a Bíblia diz que tem os verdadeiros e tem os falsos. A Bíblia diz que tem o joio e tem o trigo. A Bíblia diz. E quem diz dentro da Bíblia? É Deus revelando quem é quem. E ele diz assim também, os cristãos, ele diz assim, os cristãos, porque Deus ele sempre vai avisando. Ele avisou Pedro, ele avisa qualquer um. Continua avisando, ele continua avisando. Ó, no Salmo 91 ele diz assim, para nós, porque a palavra é para quem crê. É só para quem crê. Quem crê e quem ama a Deus. Quem crê, quem ama a Deus, porque quem ama a Deus obedece a Deus. Quem ama a Deus tem todo o total com... Olha, eu vou falar uma coisa. Quem ama a Deus... Quem ama Deus de verdade mesmo, é de verdade, porque o amor é verdadeiro, o amor é puro. Quem ama Deus, ele se esforça para obedecer o Pai das luzes. E o Senhor falou para mim, grave o vídeo, faça o seu trabalho de evangelizar. Bom, estou fazendo a minha parte, mas gravar todos os dias requer esforço. Requer. Pensa que é fácil gravar? Não, não é. Não é. Mas vamos voltar a falar sobre amor. Quem ama, obedece. Quem ama, faz a vontade do Pai. Parei no 11. Porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Então, se Deus fala assim para os anjos, anjos da luz, cada anjo tem o seu nome, vai lá e guarda aquela pessoa, ou vai lá e entrega a vitória para aquela pessoa. É porque Deus é que a palavra vem de Deus. E quando Deus fala para os anjos da luz, eles vêm e faz aquilo que tem que ser feito. Eles são ministros de Deus, ele faz a vontade de Deus. Os anjos fazem a vontade de Deus. E nós que somos seres humanos também temos que fazer a vontade de Deus. Uma coisa tem que estar ligado na outra. Nós somos humanos, seres humanos, criados pela mão dele, feito pela mão dele, formado pela mão dele. E ele observa. Ele quem ele segue? Deus. Observa se dentro da pessoa que crê, já tem o amor de Deus.
Deus observa isso. Ele observa também se dentro dessa pessoa que crê em Deus, se a pessoa está obedecendo Ele. Porque Deus só dá a vitória. Eu já falei que Deus é exigente. Eu já falei isso. Eu não tenho preocupação nenhuma de falar sobre Deus. Porque quem conhece, quem tem experiência com Deus, pode falar dele. Ele está me observando. Fique à vontade. Porque eu só falo daquilo que eu conheço ou que tenho experiência. Alguém pode falar uma coisa que não conhece? Alguém pode falar uma coisa que não tem experiência? Poxa, não tem lógica uma coisa dessa, né? Então, se eu conheço, porque, pela misericórdia, já tem 15 anos que nós convivemos juntos, 15 anos, posso falar do Espírito de Deus. Glória a Deus. A minha filhinha acordou. Então, é maravilhoso. E Jesus quer mesmo que você fale dele. Jesus quer mesmo que você anuncie o Evangelho. Jesus quer mesmo que você fale das suas experiências para com Deus. Isso é uma forma de agradecimento. De você, o alicerce, se lembrar de Jesus aqui na Terra. Na minha cabeça, tem Jesus. Tem a lembrança de tudo que Ele fez comigo. Desde a infância até agora. Eu sou muito grata. Quando alguém, pode ser Deus, ou quando um ser humano me ajuda, eu tenho o maior carinho. Alicerce. Às vezes eu posso não demonstrar, mas o carinho me acompanha. O carinho do agradecimento me acompanha. E eu sempre vou falar, não, aquela pessoa é assim, que nós temos nossas falhas, mas aquela pessoa é maravilhosa. Eu falo. Eu gosto de... Às vezes a pessoa nem gosta de ser elogiada, mas eu gosto de elogiar. Através do elogio, a pessoa, ela vai ficar uma pessoa até bem melhor. Porque eu aprendi dentro da palavra que Deus, ele é uma pessoa, é um espírito que edifica vidas. Ele é. E a força do diabo, ele é uma pessoa que quer deixar as pessoas, esse espírito quer deixar as pessoas para baixo, triste, quer tirar a esperança do povo. Esse é o espírito do diabo. O diabo, ele é assim, ele não quer que ninguém venha ter esperança, ele não quer que ninguém venha sorrir, ele não quer que ninguém seja feliz. O diabo não quer nada. O diabo, ele foi feito. Quem fez ele? Deus. Deus fez. Por que Deus fez ele? Ele fez por causa do atrevimento. O diabo foi atrevido. E dentro da Bíblia também vem falando, isso é no Novo Testamento, vem falando dos atrevimentos dos seres humanos. Os seres humanos têm que, antes de fazer qualquer coisa ou falar qualquer palavra, nós temos que pensar 1, 2, 3, 4, até 10 vezes. Vamos lá. Vamos pensar no que nós vamos falar, vamos pensar o que nós vamos dizer. Publicamente ou em 4 paredes com 1 ou 2, 3 pessoas. Por quê? Alicerce. Porque a palavra, ela tem um grande poder, e dentro desse poder Jesus está te vendo, Jesus está me vendo, e infelizmente o diabo também ouve. E aí, dentro desse poder que é de Deus, poder total é de Deus, Deus pode tomar as suas decisões, as suas conclusões. E aí, sabe lá o que Deus vai fazer, né? Ele sabe a intenção da cabeça da pessoa, a intenção do coração da pessoa. E eu digo uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs. O Evangelho é puro. O Evangelho é verdadeiro. O Evangelho é amor. Tem que ter amor. Tem que ter amor por Jesus, por vidas. Somos uma vida. E essa vida quem fez foi Jesus.
Por isso que nós temos que ter carinho, paciência, moderação, temperança. Os frutos do Espírito Santo, tudo isso a gente tem que ter. Tudo isso a gente tem que ter, Alicerre. Tudo isso você tem que ter, não só você, mas Alicerre também. Permanecer com essas essências de palavras dentro da nossa vida. E como que você, Alicerre, permanece com essas palavras dentro da sua vida? O amor. E o temor faz essas palavras conviver com a nossa vida, com a gente. Vamos terminar aqui. Eles te sustentarão nas suas mãos, versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Quem vai sustentar? Eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Quem vai te sustentar? Deus. E os anjos estão aí para amparar. 13. Pisará o leão e a cobra, calçará os pés do filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, tá vendo? A pessoa tem que amar Deus. Porque sem amor, fica... Para o ser humano, para Deus não, porque Deus é o dono do amor. Fica difícil para o ser humano entender, ou até obedecer, a voz de Jesus. A instrução que Jesus dá. O ensino que Jesus ensina, porque ele ensina. Dentro da Bíblia, ele ensina. Usa os seus para ensinar. A liderança, dentro de uma congregação, ele usa. E quando a pessoa não tem amor por Deus, fica difícil de obedecer e praticar a palavra de Deus. Porque não é só ouvir, não. Ouvir é muito interessante você ouvir. Mas Jesus quer que você pratique. Aí sim, fica mais bonito para Jesus, fica melhor para você e para Jesus, porque ele está vendo você obedecer a ele e ele também vai te abençoar. Ele vai te dar aquelas vitórias que você quer. Mas o mais interessante para Jesus é que você obedeça ao Pai das luzes. E ele disse assim, ele, no 15, o 15 diz assim, ele me invocará, eu lhe responderei. Tem que invocar, a crente tem que invocar Deus, tem que falar com Deus. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei. Vamos voltar novamente. Ele me invocará, eu responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei, eu glorificarei. 16. Fartá-lo-ei com longura de dia, ele mostrarei a minha salvação. Aqui no 16, são dois tipos. Porque a gente tem que ter entendimento. Temos que ter entendimento. Eu tenho que falar sempre isso para frisar na minha memória. Porque a gente tem que lembrar da onde a gente veio e lembrar os favores que Jesus fez. Quando a pessoa não tem entendimento nenhum, já passei por isso, é muito desagradável. Mas Deus é o Deus da misericórdia. Rapidamente o raciocínio faz o quê? Você tem que assumir o que você é, o que você faz. Rapidamente o raciocínio faz o quê? Você tem que olhar para você mesmo e dizer, é o que eu fiz na época. Da palavra não entendo nada, mal entendo os salmos, não, salmo dá para você entender, mas preciso do entendimento. Depois de descobrir, essa descoberta foi após o Espírito Santo. Depois de descobrir que Alicerre e qualquer crente pode entender a palavra, pode, e compreender, ter discernimento, e por aí vai. Após o Espírito Santo. Após o Espírito Santo, ele faz você entender aquilo, o que você não entendia. Aí fica mais fácil de você lidar com a Bíblia, porque a Bíblia, quem está dentro da Bíblia é o Espírito de Deus, o Espírito da luz. Fica mais fácil, fica muito mais fácil. É por isso que ele diz assim, Salmo 91,
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para você ficar descansado mesmo? Como assim descansado, sério? Descansado que eu digo, sem preocupação. Sabe por quê? Porque quando a pessoa tem segurança no Altíssimo, a pessoa deposita toda a confiança em Deus, certo? Certo. E, com certeza, quando a pessoa confia realmente em Deus, ela não vai ter, nem ele vai ter, nenhuma preocupação. Nós sabemos, aqui eu li o Salmo 91 todo, nem ia ler, mas o Senhor falou, vai até o final, então vamos até o final. Vamos até o final, que é do 1 até o 16. E vou falar sobre o último versículo. Deixa aqui que eu vou falar o último versículo. Vamos dar uma interpretação do último versículo. Da última palavra que Jesus falou. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos falar a última palavra que ele disse no Salmo 16. Ele deixa bem claro para nós. A clareza dele é o seguinte: a terra foi feita por ele. Tudo foi feito por ele, não só a terra, tudo foi feito por Deus. Mas ele diz o seguinte, a palavra é forte que Deus fala, é para deixar a gente bem atento mesmo. O ser humano tem que estar atento. Atento o que é, Sérgio? Atento o que eu vou falar agora, Salmo 91. Aquele que crê. E aquele que confia em Deus, fica seguro em Deus. Toda a sua vida você tem que depositar na mão de Deus, depositar no altar. E quem deposita tem segurança em Deus, confia totalmente em Deus. Esse salmo é muito poderoso. Todos os dias a gente tem que orar, todos os dias a gente tem que orar. Salmo 91 é um salmo maravilhoso, de grande poder e de grandes respostas. Ele diz assim, você fique atento e alerta, que o mal existe, claro, ele existe. Mas Deus é maior. E no Salmo, versículo 16, ele fala assim, fartorei com longura. Longura quer dizer que abundância, né? Abundância. De dias, ele vai dar dias para a pessoa, ele vai multiplicar a vida da pessoa. E aí ele diz assim, o que ele faz, claro, quando Deus começa a trabalhar, ele trabalha na abundância, tanto no modo espiritual ou em cada área. Deus é um Deus que abençoa mesmo, ele não vem com migalhas, ele não vem com coisas pequenas. Esse Deus é grande e muito grande, por isso que eu me peguei nele até hoje. Porque você só se apega em alguém, e só se dedica tudo com a inteligência. Ele deu a inteligência. Vamos pensar, porque para pensar, você não precisa pagar. O raciocínio é normal, o raciocínio é amplo, tem que ser amplo. E para você pensar, você não precisa pagar. É só você pedir ajuda a Deus que Ele te dá. E aqui ele diz, tudo que eu faço é com abundância. Deus trabalha com abundância. E darei dias. Que dias é esse? Dias felizes? Dias abençoados? E quando ele abençoa em todas as áreas. Mas claro que a gente tem que pedir a bênção em todas as áreas. Não é só uma área. Não. Todas as áreas têm que estar abençoadas. Todas as áreas ele tem que estar ali. Deus tem que estar ali. Deus diz, lembra-se de Abraão, a referência. Aí se você for olhar para a história de Abrão, que ele mudou o nome de Abraão, passou o que passou, aconteceu o que aconteceu, mas ele é o pai da fé. Pai da fé, porque ele creu até contra a esperança. Creu contra a esperança. Meu irmão, a Bíblia é sagrada, falando do Jesus, falando dele, o Espírito de Deus é incrível. A fé é incrível.
O milagre é incrível. Prodígio e maravilha é incrível. E você é incrível. Vocês são incríveis. Só que ele requer mais compromisso. Deus requer mais compromisso. Ele requer mais que nós venha ter mais atenção. Ah, mas eu sou atenta. Não, ele requer mais atenção. Atenção dentro das Escrituras. A gente tem que se envolver dentro das Escrituras sagradas. A gente tem que se envolver mais na palavra de Deus. A gente tem que se envolver mais com o Espírito de Deus. Se envolver na pureza. Se envolver na essência do amor. E aqui ele diz assim: mostrarei a minha salvação. A salvação é a alma. Mas a salvação também, o que ele quer dizer, ele vai salvar você, o alicerce, do assunto que a gente quer pedir a Deus. Esse tipo de duas, como eu falei, duas salvação. A gente tem que estar bem atento dentro de uma escritura, dentro da palavra. Por quê? Que a gente precisa estar bem atento. Porque quando você for ler, você tem que botar toda a atenção na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é espírito, né? É espírito. E só quem entende é quem está no Espírito de Deus. Claro, tem que estar no Espírito de Deus para você entender a palavra. E se não tiver, Alicerce, bem atento, não consegue compreender. Me desculpe lá, mas essa é a verdade. Se não há uma grande identificação, não há compreensão. E é isso que Jesus quer. Ele quer que nós venhamos se dedicar. Ele quer que a gente venha se esforçar. Ele quer que a gente venha se empenhar. Porque no Salmo 91 eu disse que aqui tem as forças do mal trabalhando. No Salmo 91 tem, ele mostra as pragas, ele mostra as pestes, peste perniciosa. Ele mostra aqui no versículo 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é um tipo de ação do diabo. E as pestes perniciosas é outro tipo de ação do diabo. Quer dizer, cada espírito maligno trabalha numa função diferente, uma da outra. E ali ele quer dizer o seguinte, para mim e para você. Salmo 91, fique atento. Porque Satanás ronda a terra, doido para poder fazer alguma coisa. E crente não pode estar brincando com a palavra. Crente tem que estar muito bem atento. Se Jesus fala vai, vai. Se Jesus fala não vai, não vai. Se Jesus fala sim, é sim. Se Jesus fala não, é não. Total é total. Total obediência ao Pai das Luzes. E a gente somos independentes. Somos dependentes de Deus. Ele ainda quer, ele verifica. Deus é assim. Ele quer e ainda ele verifica dentro da pessoa se a pessoa realmente é dependente dele. Isso aí eu já tirou a prova do X. Sobre a minha vida, eu posso estar tranquila. Mas a vida dos demais, que ele fala para mim gravar esse vídeo, será que ele pode ficar tranquilo? A vida dos demais. Porque, como eu faço, pela misericórdia, fazemos a obra de Deus. E o dever? Qual é o seu dever? Meu dever é tão grande. Temos uns deveres que precisa estar em dia todos os dias. Esses deveres têm que ser feitos todos os dias. Você sabia que você não pode deixar deveres acumulados? Você não pode deixar os deveres acumulados. Eu estou com um dever acumulado aí, mas isso é outra etapa. É outra etapa, porque isso aí eu vou resolver hoje. O dever da faculdade está acumulado, mas você não pode deixar. Entendeu? Você não pode deixar. Nem dever de escola acumulado, e nem os deveres bíblicos, espirituais, os deveres de Deus, ser ou estar acumulado. Não pode ter acúmulo.
Porque Deus, Ele é organizado. Ele quer ver as tarefas em dia. E a escola também. A faculdade, a minha professora quer ver, porque é pago. Eu tenho que pagar todo mês. E ela quer ver tudo direitinho. Ela tá... A escola, o deveres deles é o seguinte, vamos ver, porque eu estudo à distância, vamos ver se essa aluna está entrando na aula, que horas? Porque à distância você pode entrar a qualquer horário, até de madrugada. Isso é o bom, a tecnologia que está aí, a tecnologia ajuda nós. Quer dizer, eu posso gravar, olha aí, uma coisa entra na outra. Vou fechar a palavra, mas continuando falando da palavra, Salmo 91. Mas só para a gente refletir, para você ver como o mundo já é do maligno. Assim diz Deus. A tecnologia está avançada. E tudo vai ficar muito mais prático. Tudo vai ficar mais prático. Devemos ser uma pessoa, como eu posso falar? Foi falado até ontem na televisão. Foi falado. Paulo disse, Pedro disse também. Devemos crescer. É Deus que quer. Eles falaram aquilo que Deus mandou eles falar. Escreveu. Paulo escreveu, Pedro escreveu. Devemos crescer. Tem que crescer, que Deus espera isso de você. Devemos crescer na graça e no conhecimento. Tem que ter graça. A graça é na Bíblia. A graça é a graça dele. E o conhecimento bíblico e o conhecimento das outras coisas que você também tem que conhecer. Você não tem que conhecer só a Bíblia, não. Oh, meu Deus. Você não tem que conhecer só a Bíblia, não, crente. Deus deixou a terra, Ele deu a terra para nós. E Ele falou assim, ó, domine você a terra. Domine, Ele deu poder. Estará em Gênesis. Domine você a terra. Ele deu autoridade. E o que o povo está fazendo com essa autoridade? A autoridade está na mão do povo. A autoridade está também na minha mão. Sou povo. E o que nós estamos fazendo, hein? Dentro do Brasil. O Brasil é maravilhoso. Então, a tecnologia está muito avançada. Vai ficar daqui, já está, mas vai ficar pior daqui para frente. A pessoa que não gosta de estudar ou não quer se esforçar para estudar, porque eu falei mesmo com Deus, comigo mesmo, falei, meu Deus, eu não tenho mais, não quero mais e não tenho mais paciência para sentar numa cadeira, porque meu segundo grau foi feito dentro de uma escola. E ali foi com muita dificuldade. Eu falei, preciso me formar, preciso ter o segundo grau, preciso passar na matéria física e química. Olha, química e física. Física e química são duas matérias que Jesus Cristo está na causa. Biologia é uma matéria boa, mas química e física, meu Deus. Matemática, aquelas contas de MMC, sangue de Jesus Cristo tem poder. E ali eu falei, Deus, eu preciso do segundo grau. Papel legítimo. E um professor de física, Marlon, ele falou, aluno e aluna só passa comigo se souber. Não posso aprovar. Se a pessoa não sabe a minha matéria. Se não sabe a minha matéria, vai ficar reprovado. Pensando do lado de Deus. Deus também é assim. Deus também faz desse jeito. Ele só pode aprovar alguém se a pessoa sabe das coisas de Deus. Jesus trabalha desse jeito. Ele jamais vai aprovar alguém dando uma carta de alforria, vamos dizer assim. Já falei para vocês que eu sou uma pessoa criativa, gosto de me comunicar e eu gosto de gravar vídeos não muito pesado, mas leveza. Falando aquilo, mas sendo na leveza, na suavidade, porque Jesus, ele é leve. Me entenda, minha querida, meu querido.
Jesus, ele trabalha dessa forma também. Ele só vai aprovar quem tem ele, ou quem conhece ele, ou quem pratica as coisas dele, ou quem faz a vontade dele. Ele não pode aprovar pessoas que não faz, se esquece dele, não tem interesse por ele. Jesus trabalha dessa forma. E quando o professor falou isso para mim, eu falei, meu Deus do céu, agora quem me ajudará? Minhas colegas na sala de aula, meus colegas. Eu sou uma pessoa que conversa com homem, com mulher, seja lá com quem. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar. E eu percebia, quem sabia mais eram os meninos. As meninas, eu ia sentar perto dele e falar, eu não sei, não estou entendendo, o professor explicou lá. Só que o professor, explicou, mas eu não entendi. Você que entendeu mais do que eu, você pode me explicar? E os alunos, meus colegas sempre me ajudou. Alicéria, é assim. A paciência, sabe? A paciência. Nós precisamos dos outros. E os outros precisam de nós. E se você sabe, você tem que ensinar. E aí as meninas vão falando, os meninos vão falando, a gente arruma um grupinho e vamos lá. Na escola, agora eu estou me lembrando, a professora fazia assim, senta em dupla e vamos fazer os exercícios. Ou senta em 3 ou senta em 4. Fazia os exercícios, os deveres, até o teste. Vai lá, faz vocês o trabalho, fazer dentro de uma sala de aula. Olha, eu amo escola. Estou me recapitulando tudinho. Isso já está bem no passado, né? Eu me formei em 2008. Meu segundo grau, terminei em 2008. Então, Mas vamos lá, que Deus está fazendo lembrar. Então, fazia esse trabalho, a professora fazia esse trabalho, os professores faziam esse trabalho com o aluno, entendeu? Então, tem que haver esse trabalho, novamente dentro de uma sala de aula, de união entre as colegas e os colegas, a união. E ali o professor vai vendo quem vai desenvolver o trabalho. Porque não é só a professora ela sabe, mas ela quer que os alunos, esse foi o intuito, os alunos ajudem um ao outro. Porque às vezes o aluno não entendeu o que a professora falou, mas vai entender o que o aluno está passando. O aluno está passando para o seu colega. O importante é você aprender. Então a tecnologia hoje requer isso. Vai chegar uma época que muitos serviços, não são todos, mas alguns serviços, vai ser como, Alicério? Tudo por tablet, tudo por celular, tudo por computador, tudo por notebook. E só vai trabalhar nessa função quem está capacitado, quem tem conhecimento desses assuntos. É por isso que as pessoas que estão desempregadas, eles têm que acordar e estudar. Tem estudo particular? Tem. Tem estudo público? Tem. Mas o que você não pode ficar é parado. Você não pode ficar parado. Se você não gosta de estudar, pede a Deus, fala, Deus, como eu falei, eu não tenho mais paciência de ficar sentada dentro de uma sala de aula. O que eu tive que aprender, já aprendi. Mas se tiver, eu falei com Deus, se tiver aula à distância, alguém me ensinando à distância, poxa, eu sou, para a misericórdia de Deus, eu não tenho dificuldade nenhuma de entender, Entendo rápido, tudo por causa de Deus, pela graça de Deus. Vamos botar Deus em primeiro lugar. Então vai ficar fácil para mim, porque eu tenho uma vida com Deus. E se eu estudar pelo computador, aonde eu estiver eu posso estudar. Aonde eu estiver eu posso ter ali a tecla e a professora, vai estar tudo gravado, a professora vai ensinar e eu vou aprender. Vai ter teste, vai ter prova, vai ter exercício e eu vou fazer. A tecnologia está aí. Agora, tem que ter interesse. Os homens, as mulheres, até os idosos, as idosas, até também os jovens, os adolescentes, pré-adolescentes, as crianças têm que ter estimulação. Nós temos que estimular um ao outro a sair do comodismo. Por quê? Mas quem faz você ficar um pouco acomodada? Eu vou falar, porque eu já passei por isso.
as lutas. Que luta? Luta de... Aliás, vamos falar a verdade. Eu nunca passei por lutas, não. Mas sempre presenciei lutas de alguém. Tá? Luta, nunca passei, não. Porque se eu creio em Deus, se eu temo a Deus, eu tenho que obedecer esse Deus no ato. Então, vamos falar a verdade. As lutas que eu passei é luta de outras pessoas e que eu estava ali perto. E se a pessoa passa por luta, se eu estou perto, eu também vou ter que passar. Porque a dor da luta daquela pessoa, querendo ou não, vai te atingir. Vai te atingir. Vai te atingir e se você ama, você vai ser atingido por essa luta de outras pessoas. O negócio é sério, não é brincadeira não. Eu estou terminando esse vídeo. Glórias a Deus. Meu Deus do céu. Amei e amo câmera, vídeo, ao vivo, porque eu acho essa tecnologia maravilhosa. E nós temos que ser sinceros na nossa mente, sincero no nosso coração. A fé tem que ter uma fé de qualidade, a confiança junto, a segurança em Deus e a perseverança não pode faltar em nós. Que Deus possa abençoar cada vez mais a nós todos. Receba a bênção de Jesus. Receba o esclarecimento físico, mental, espiritual para a sua vida. Porque a vida que você tem, o Senhor Jesus, o Deus vivo, Ele tem muito interesse nessa vida. Por isso que Ele fala para aqueles que trabalham para Ele, fala assim, vai e faz. Vai e anuncia. Vai e prega. Glória a Deus. Beijo. Tchau. Fica com Deus.